Boa noite, amados, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos aqui, por isso nós louvamos e agradecemos a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Que o Espírito Santo de Deus fale profundamente ao coração de cada um de vocês, levando a tua paz, o teu amor e a tua alegria no coração e na família de cada um de vocês. Quero convidá-los nesse momento a curvarem as vossas frontes, fecharem os seus olhos e juntos nós teremos uma palavra de oração. Ó Deus maravilhoso, grandioso, santo e eterno Pai, mais uma noite nós estamos aqui diante da Tua presença e Te suplicamos no santo nome de Jesus, que o Senhor perdoe os nossos pecados e falhas, ó Pai, para que juntos possamos prestar um culto qual seja aceitável diante da Tua presença. Na sua vida de cada um que nos assiste, Pai, derrama da Tua graça, derrama do Teu amor e da Tua misericórdia sobre a vida de cada um que nos assiste nesta noite, Pai. Fala aos nossos corações, fala segundo as nossas necessidades. Recebe, Senhor, os louvores que serão entoados aqui nesta noite. Recebe as nossas súplicas e orações. Recebe, Senhor, a meditação na Tua palavra, que tudo isso chegue diante do Senhor com aroma suave. É o que nós suplicamos nesta noite, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Vamos juntos nesse momento, queridos, louvarmos a Deus, que nós possamos louvar com alegria o nosso Senhor e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, não só amor, não só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, não só amor, não só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Como estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, não só amor, não só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, não só amor, não só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti.
o Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livra reinar. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livra brilhar. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Quero convidá-los neste momento a abrirem a palavra de Deus lá na carta aos Hebreus, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 14 de Hebreus, onde nós vamos meditar na palavra de Deus. Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao 14, diz assim: Havendo Deus outra hora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais e pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. O Filho é o resplendor da sua glória e expressa a imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito para si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Assim ele se tornou tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é mais excelente do que os deles. Pois o qual dos anjos disse jamais: Tu és o meu filho, e hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E novamente, ao inserir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quando aos anjos diz: Quem de seus anjos fez ventos, e de seus ministros labaredas de fogo? Do filho, porém, diz:
ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Ainda tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus, obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles como roupa envelhecerão. Com um manto os enrolarás, como roupa se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não se acabarão. Ora, a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrato dos meus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor do que hão de herdar a salvação? Até aí, vamos falar com Deus. Deus, diante da tua palavra, te suplicamos agora no santo nome de Jesus. Nos dá sabedoria e discernimento, Pai. Fala conosco nesta noite. Fala, Senhor, profundamente aos nossos corações. Fala, Senhor, segundo as nossas necessidades. Fala conosco, ó Pai, segundo aquilo que bem lhe apraz ao coração do Senhor, Pai. Fala com o teu povo. Toma a minha vida nas tuas mãos e usa como um instrumento, Senhor, nesta noite, para falar da glória, do poder e do louvor do teu santo nome, Pai. É o que nós te pedimos no santo nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero falar um pouco nesta noite sobre Cristo, a nossa glória. A superioridade de Cristo sobre tudo e sobre todas as coisas. Amados, quando nós olhamos aqui para a carta de Hebreus, é uma das cartas, que tem por excelência enaltecer e exaltar e nos demonstrar que Jesus é Deus. E por que eu trouxe este texto para esta noite, amados? Para que nós possamos entender. Porque entender que Jesus é Deus, que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, entender que Jesus é quem justifica, quem salva, quem libera graça. Entender que Jesus, quem é o Criador do mundo, é a doutrina básica, a doutrina mais excelente e a doutrina central da igreja cristã. Se nós, eu e você, amados, não compreendermos este Jesus da Bíblia, e se nós não crermos nele como a Bíblia nos ensina que nós devemos crer, e se nós não termos Jesus como nosso Senhor e Salvador e entender que Ele é Deus, a nossa fé está com sérios problemas. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. E é por isso que eu quero falar nesta noite sobre Cristo, a nossa glória. Eu quero dividir esse texto aqui em 3 partes, do versículo 1 ao 4, do 5 ao 8, e depois do 9 ao 14, vou fazer o encerramento com o início do capítulo 2, porque senão nós não compreenderíamos o sentido desse contexto do capítulo 1. Amados, do versículo 1 ao versículo 4, nós vamos falar da superioridade de Cristo sobre todas as coisas, sobre todos os seres, quando diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro do mundo, por quem fez o mundo. A superioridade de Cristo, amados, está sobre os profetas. Isto ele está citando lá no Velho Testamento, e depois eu quero trazer aqui cada vez aplicando para os nossos dias, para que nós possamos entender. Parece entender aqui então que ele inicia dizendo o seguinte: havendo Deus falado através dos profetas, lá no passado, aos nossos pais, a descendência de Abraão, a chegar em nós, mas nos nossos dias ou nos últimos dias, fala através de Cristo, através do Filho. Amados, a maior revelação, prestem atenção nisso que eu quero dizer a vocês que nos ouvem nesta noite. A maior revelação que Deus poderia dar à humanidade é Jesus Cristo. Não há revelação maior
do que esta. Então o escritor de Hebreus escreve lá atrás, falando aos hebreus. Quem são os hebreus? Para mais fácil para nós, os judeus. A descendência dos hebreus. Porque eles tinham vastos costumes a tendenciarem a obedecer leis humanas e dar ouvidos aos seus mestres da lei. Aí então você pergunta, mas então eu não posso dar ouvido ao homem? Sim, porque Deus sempre levantou homens de Deus e mulheres de Deus para falar com o teu povo. Como inicia-se o texto, havendo Deus outra hora falado, e muitas vezes, de muitas maneiras, através dos profetas, nos nossos dias, Ele tem falado através do Filho. Os profetas já fizeram todas as suas partes, foram homens inspirados por Deus e falavam da vinda do Messias. Para nós, Cristo já nasceu, Ele é Deus, Ele é soberano e a sua palavra já está escrita. Então, eu e todos os outros que são levantados para anunciar o Evangelho, a revelação máxima para nós já está aqui na palavra de Deus. Nós somos chamados para anunciar Cristo como Salvador, como Senhor, como Remidor, como Deus, Criador dos céus e da terra, como único mediador entre o homem e Deus, o único que salva. Nós somos chamados para isso, amados. Trazendo para os nossos dias, as pessoas nos dias de hoje ainda continuam andando atrás de profetas. Jesus é superior a tudo. Acabou. E se nós não trazermos isso para a nossa vida, amados, se nós não compreendermos isso, que hoje Deus nos fala através do Filho, através da sua palavra, da sua morte, da sua ressurreição, e que a sua graça é o suficiente para nos salvar, e que nós, pela fé, depois de alcançados pela graça, e que tudo isso é dom de Deus, e que isso não vem do homem, e o homem não pode fazer nada quanto a isso, nós não conseguiremos entender o centro do cristianismo, amados. Cristo é superior a tudo. Então, qual é ou deve ser, e teria que ser, e qual de muitos não é, mas de muitos são, o motivo de estar em uma igreja? Qual tem que ser a motivação? Qual tem que ser a alegria? A palavra de Deus diz que tem que ser Cristo, porque Ele é superior a tudo. Ele é a nossa glória. Cristo é superior. Se nós estamos indo à igreja com qualquer um outro intuito, amados, estamos errados. Se nós nos tornamos religiosos por qualquer outro intuito, estamos errados. A nossa religião tem que ser Cristo, a nossa igreja tem que ser Cristo, a nossa fé tem que ser em Cristo. Se você vai para a igreja para se promover, também está errado. Ah, mas como, pastor? Está cheio de pessoas que querem usar o âmbito da igreja, chamado mundo gospel, para promover na vida. Há cantores hoje que estão se tornando milionários usando a igreja de Cristo, mas o centro da vida deles não é Cristo. O centro da vida deles é palco, holofotes. Há pregadores ficando milionários usando o nome de Cristo. Mas o centro da vida deles não é Cristo. O centro da vida deles é o lucro que o nome de Cristo está dando para eles, para que eles vivam com muito dinheiro aqui na terra. Há muitas pessoas que andam atrás de homens e mulheres para as revelações carnais, em nome de Deus, para dizer porque Deus falou, porque Deus mostrou, e as pessoas vão atrás de homens, deixam Cristo de lado. E a palavra de Deus nos chama a atenção agora, que Deus, nos nossos dias, nos fala através de Cristo. Então, se nós queremos uma revelação, se nós queremos um caminho para a nossa vida, se nós queremos algo que nos instrua a verdade, que nos instrua a sair do pecado, nós precisamos chegar a Cristo, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida.
aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então nós precisamos compreender isso, amados, que Cristo é superior a tudo e a todos, e que Cristo é o centro da igreja, que sem Cristo não há cristianismo. Grande parte, amados, da igreja hoje não tem mais Cristo como centro. As pessoas andam perdidas atrás do humanismo religioso, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso. No versículo 3 diz que o Filho é o resplendor da sua glória e expressa a imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, afeito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, e assentou à direita da majestade nas alturas. Depois vocês conferem lá em Colossenses 1,16 e também em Tito 2,13, e vocês vão ter esse mesmo texto, que tudo foi criado por Cristo e é Ele que sustenta todas as coisas, e que Ele se fez propiciação pelos nossos pecados, Ele que remiu o pecado de todos nós. Então, meus amados, novamente o autor de Hebreus continua demonstrando a superioridade de Cristo, demonstrando que tudo foi feito por Ele e é Ele que sustenta todas as coisas, que é Ele que veio e deu a vida e que morreu, que é Ele que foi e a morte não pôde contê-lo lá, porque nele não havia pecado, e por esse motivo Ele ressuscitou, e por esse motivo Ele voltou para o seu lugar da onde Ele desceu, porque o único que subiu para os céus foi o único que desceu, e Ele está sentado lá à destra de Deus, aonde há de vir julgar. Então, amados, se nós precisamos de sustentação, primeiro ponto ele fala, se nós precisamos de revelação, precisamos ir a Cristo. E aonde nós encontramos Cristo? Na sua palavra. Se nós precisamos de sustentação, para onde que nós vamos? Para Cristo, porque Ele revela-se na sua palavra, e Ele é sustento. Se nós precisamos, amados, ver quem é Deus, reconhecer quem é Deus, ver o resplendor da sua glória, nós precisamos ir para Cristo, porque Cristo é a nossa glória. É tudo isso que o escritor está dizendo, amados. Se precisamos ter purificação dos nossos pecados, precisamos ir para Cristo, e para chegar a Cristo nós precisamos chegar até a palavra de Deus, amados. Amados, esse é o cerne do cristianismo, e que tem se perdido dia após dia, que igrejas evangélicas, infelizmente, têm deixado para trás isso aqui, a palavra de Deus. Amados, eu sinto muitas vezes dores no coração quando vejo alguns pregadores indo para o púlpito e nem lendo a palavra de Deus. Eu, infelizmente, participei uma vez em um culto em que o pastor não faz leitura da palavra de Deus. Ele inicia a ministração do seu sermão e termina, e no finalzinho ele faz a leitura de um versículo, e todo o seu sermão é baseado em um personagem, que eu não vou usar o nome, que nem bíblico é. Então, meus amados, o que nós precisamos entender é que Cristo é superior a tudo, e que nós precisamos nos achegar a Cristo. Se queremos ter revelações, nós precisamos então chegar a Cristo. As revelações para a nossa vida estão aqui, através da vida de Cristo. Se nós precisamos entender e conhecer o resplendor da glória de Deus, precisamos chegar a Cristo, porque Ele expressa a imagem da pessoa de Deus. Se nós precisamos ser sustentados, precisamos nos achegar a Cristo, porque Ele é quem sustenta todas as coisas. Se precisamos ter purificação dos nossos pecados, precisamos chegar a Cristo, porque é Ele que nos purifica dos nossos pecados. Se queremos ir para os céus, precisamos chegar a Cristo, porque Ele é o único que morreu, que desceu e que veio, se fez em forma de homem, morreu
e está novamente sentado no céu. Então há só um mediador entre o homem e Deus. Quem? Jesus Cristo, o superior a todas as coisas, amados. Esse é o centro do cristianismo. Nós precisamos trazer isso de volta para as nossas vidas. E dia após dia, isso tem se perdido. A fé tem sido vendida. A fé tem sido banalizada. As pessoas estão trocando o evangelho por banana. As pessoas estão trocando a Cristo por correntes, por campanhas, por óleo ungido, por água do Rio Jordão, por pão molhado com o sangue do Cordeiro, vassoura que limpa a sujeira, não sei do que. As pessoas vão lá, amados, e gastam tempo, gastam dinheiro, quando tudo isso é de graça. Atentem os seus ouvidos, amados, Cristo é superior a tudo. Amados, olha, eu só quero dizer uma coisa a vocês para que vocês entendam. Guardem isso no coração de vocês que nos assistem nessa noite. Para ir para o céu é de graça, para ir para o inferno é pago. Tá? Aí você vai dizer, mas como? Você quer ver? O que você precisa comprar para ir para o céu? Qual o sacrifício que você precisa fazer para ir para o céu? Qual é a boa obra que você tem que fazer para ir para o céu? Nenhuma, porque o sacrifício Cristo já fez, deu a vida por nós. Qual a boa obra que você tem que fazer? Nenhuma, porque a boa obra foi feita por Cristo. Qual o sacrifício que você tem que fazer? Nenhum, Ele já foi oferecido como sacrifício pelos nossos pecados, uma única vez para todos sempre. Então nós somos salvos pela graça, de graça, pela vontade e o amor soberano do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas para ir para o inferno, o prostíbulo é pago. Para você se embriagar, a bebida é paga. Para você se drogar, a droga é paga. Para você se prostituir na internet, é pago. Para você se divorciar, é pago. Para você ter um amante ou uma amante, é pago. Tudo para ir para o inferno é pago, mas para ir para o céu, tudo é de graça. Sabe por quê? Porque Cristo é superior a todas essas coisas, amados. Esse é o primeiro ponto do Cristo, a nossa glória. O nosso grande Deus infinito, amados. E aí então no versículo 4 ele diz assim, ele tomou tão superior aos anjos, se tornou tão superior aos anjos, quanto ao nome que herdou e mais excelente do que todos eles. Cristo, amados, é superior. O escritor de Hebreus é enfático em dizer, até o exército celestial que está lá é comandado por Ele. Os anjos é superior a Cristo. Para vocês que são evangélicos, que nos assistem nesta noite, que vivem aí atrás dessas profetadas humanas, porque o anjo de Deus está vindo não sei de onde, o anjo de Deus está vindo não sei aonde, e o povo pula, o povo grita, planta bananeira, dá piroleta, cai no chão e faz escarcéis. O povo deveria, amados, entender que o que nós deveríamos almejar não era por anjos, mas era pela volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto sim, era que a igreja deveria entrar em fervor. Mas nós precisamos tomar muito cuidado com isso, amados. Porque tem muito tendenciosos indo para isso. E nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Aqui está a nossa cura. Aqui está a nossa libertação. Aqui está a nossa revelação. Aqui está o nosso sustento. Aqui está a remissão dos nossos pecados. Aqui está a glória do nosso Deus. Aqui está a superioridade do nosso Deus. A imutabilidade e a santidade de Deus. Sabe por quê? Porque esta é a palavra do nosso Deus. Segundo ponto, amados, do versículo 5 ao versículo 8, a superioridade de Cristo sobre o exército celestial, sobre os anjos. Aqui, amados, o autor traz uma citação gigante do Velho Testamento. Vou citar algumas aqui a vocês no discorrer do texto, quando ele inicia a partir do versículo 5, pois o qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei, numa pergunta, né? E outra vez eu lhe serei por pai e ele me será por filho.
a pergunta que está lá em 2 Samuel 7,14. Amados, Deus não gerou Jesus, ele já estava gerado. Os anjos foram gerados por ele, e tudo é sustentado por ele. A superioridade, o escritor de Hebreus quer demonstrar, olha, tudo foi criado por Cristo, tudo está sob o domínio de Cristo, ele não é criatura, ele é criador. Ele é superior aos anjos, ele é superior a tudo que há. Então ele dá continuidade novamente ao inserir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Salmo 97:7. Cristo é Deus, até os anjos têm que se prostrarem diante de Jesus e o adorarem. Isto já era promessa desde lá de trás. E o escritor de Hebreus está trazendo de volta, para trazer a memória do povo judeu, e assim a palavra de Deus trazendo memória a mim. Cristo tem que ser o centro da nossa vida, amados. Ele é o único que é digno de ser adorado. Não há nenhum outro ser digno de adoração, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que as pessoas hoje não adoram só anjos. As pessoas hoje adoram elementos. As pessoas hoje adoram homens. Hoje as pessoas hoje adoram cantores. Amados, hoje, por exemplo, a gente tem uma linguagem muito comum no meio evangélico dizendo o seguinte: ai, porque tem um levita daquela igreja. Queridos, vocês que me assistem hoje, por favor, não cometam essa atrocidade com a palavra de Deus. Não existe mais levitas nos dias de hoje. Só se lá em Israel ainda pode haver, e com certeza haverá, descendência da tribo de Levi. Eles são levitas. Mas os que cantam na igreja são pessoas que Deus deu a eles dons, com vozes, e eles louvam ao Senhor, mas eles não são levitas, e não são dignos de ser adorados. Tem os homens de Deus que pregam hoje, sim, podem ser tratados como navios do antigo hebraico, ou como profetas, sim, mas nada mais de revelação do homem. Hoje nós anunciamos o Evangelho, nós somos chamados para pregar o Evangelho, e nós não somos dignos de adoração, amados, somos meros mortais e pecadores. Não cometam esses erros. Veja bem o que o autor de Hebreus está dizendo. Jesus é o único que é digno de ser adorado. Até os anjos adoram Jesus, porque Ele é superior a todas essas coisas, Ele é Deus. Então nós precisamos vir para a presença de Cristo, para adorar única e exclusivamente a Cristo. Ele é o único que é digno. Amados, ele continua dizendo, no versículo 8, do Filho diz o Deus: o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e cetro do teu reino. Amados, depois eu queria que vocês dessem uma lidinha lá em Provérbios 30, no versículo 4, para você ver já o que se falava da profecia do nosso Senhor e Jesus Cristo. Diz que Ele controla o vento, com as suas vestes Ele toma e ensaca toda a água. Isto é maravilhoso, a grandeza de Jesus. Ele é superior aos anjos, Ele é superior, amados, a homens, a mulheres, a toda entidade, potestades, principados e toda autoridade. Ele é o único que é digno, amados. Nós precisamos trazer isso de volta para o nosso centro, para o centro da igreja. Nós precisamos trazer isso para as nossas vidas. Nós precisamos trazer isso para os nossos estudos. Nós precisamos trazer isso para os púlpitos da igreja. Nós precisamos trazer isso para os bancos da igreja. Nós precisamos trazer isso para as nossas famílias. Ensinar os nossos filhos que Jesus é o centro, que Ele é o ômega e o alfa, Ele é o que sustenta todas as coisas, que Jesus está acima dos anjos, porque foi Ele quem criou os anjos, e os anjos
o adoram e que nós também devemos adorar. Nós precisamos ensinar esses princípios, amados, essas verdades imutáveis da palavra de Deus que tem se perdido, mas que eu e você, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, movidos e motivados pelo poder do Espírito Santo de Deus, que Ele nos dê autoridade para anunciar este verdadeiro evangelho a esta nação, a este povo que está tão carente e faminto da verdadeira palavra de Deus, que possamos ensinar que Cristo é a nossa glória, que Cristo é superior a todas as coisas e que Cristo é superior aos anjos. Amados, antes de eu entrar no terceiro ponto, eu quero falar um pouquinho sobre a vida, me fugiu, um contemporâneo de John Wesley, George Whitefield, e eles pegaram então no auge Jonathan Edwards, eles mais jovem, iniciando na vida, e Jonathan Edwards considerado um dos maiores teólogos do mundo e o maior teólogo que houve na Inglaterra, que existiu na Inglaterra. Então diz que Whitefield foi convidado para passar uma semana na casa de Jonathan Edwards. E diz que Whitefield não queria se casar. Diz que ele pedia para Deus que ele ficasse solteiro para que melhor ele servisse ao Senhor, trazendo para a sua vida aquele texto que Paulo escreve. Mas diz que quando ele chegou na casa de Jonathan Edwards, e que ele conheceu a esposa de Jonathan Edwards, e que conheceu os filhos de Jonathan, e que ele disse que viu tanto amor naquela família, que ele viu ali tanta paz, tanto temor e tanto amor à palavra de Deus, uma mulher dócil e muito aplicada nos deveres de casa, mas diz que uma mulher firme, muito dura quanto à palavra e o ensino de Deus, junto com o seu marido e com seus filhos. Ele falou que tanto respeito e tanto amor que havia um entre os outros, e que Cristo era o centro daquela família, que no mesmo dia ele se pôs de joelho no seu aposento à noite, que tinham oferecido a ele na casa de Jonathan Edwards, e disse que o Senhor lhe perdoasse e que o Senhor lhe enviasse uma filha de Abraão. Amados, por que eu estou trazendo isso? Que a nossa igreja, que nós como crentes em Cristo, possamos trazer isso novamente para o centro da nossa igreja, para o centro da nossa família, que possamos demonstrar às pessoas que se achegam até nós, o nosso amor, a nossa alegria, a nossa paz em servir a Cristo, e que isso seja contagiante na vida das outras pessoas, e que as outras pessoas também tenham o desejo de fazer parte, ou ter uma família igual a nós, que isso possa ficar guardado na sua memória. Quero entrar para o terceiro ponto, amados, aonde o Filho de Deus, que é superior a todas as coisas, que é superior aos anjos, e que Ele ama a justiça, do versículo 9 até o versículo 14. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os seus companheiros. Ainda, tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus, obra das tuas mãos. Salmo 102, versículo 25 e versículo 26. Amados, esse Deus que criou os céus e a terra, como nós vemos nos 10, que tudo é obra da mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é superior a todas as coisas, superior aos anjos, que sustenta todas as coisas, né? Que é a glória de Deus que resplandece aqui para nós, é a revelação para a nossa vida. Esse Jesus é aquele que ama a justiça e que odeia a iniquidade, amados. Nós não podemos fugir disso. Esse Jesus é que rime o pecado do mundo, é Ele que se revela ao homem, é Ele que sustenta o homem, ainda sendo nós pecadores, é Ele que está à destra de Deus, Ele que é advogado, o justo, que intercede por nós, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o pão vivo que desceu do céu, mas Ele é a justiça. Ele ama a justiça e Ele odeia o pecado, Ele odeia
aqueles que permanecem com prazer no pecado, a qual cita como iniquidade. Por isso, amados, nós precisamos, e não esquecer disso também, de trazer para o centro das nossas vidas, para o centro da igreja, para nós aprendermos e para nós ensinarmos que para servir Jesus, que é Deus, e se Deus é imutável, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, nós precisamos nos arrepender e nos se afastar do pecado, porque Ele, o qual é Cristo Jesus, que há de vir buscar a igreja, Ele ama nós, que somos pecadores, mas Ele é justo e odeia a iniquidade. Ele ama a justiça, mas Ele odeia a iniquidade. Por isso, nós precisamos arrepender. E quando nós falamos, amados, de pecado no seio, no centro da igreja, hoje já não é mais bem visto. Como eu disse para amanhã, quando você prega sobre o púlpito, sobre vestimentas, esse pastor já é ultrapassado, esse pastor já é quadrado. Imagine, nós vivemos no século 21, podemos viver no século 31, 41, queridos, Jesus é o mesmo, as coisas não vão mudar, nós precisamos odiar o pecado como Cristo odeia o pecado, nós precisamos amar a justiça, como Cristo ama a justiça. Nós precisamos obedecer ao Senhor, se quisermos a tua presença, porque se assim não for, amados, nós não teremos parte com Ele, porque Jesus odeia a iniquidade, mas Ele ama a justiça. Ele diz o seguinte, amados: eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles com roupa envelhecerão, qual um manto enrolarás, como roupa se mudarão, mas tu és os mesmos, e os teus anos não acabarão. A mesma coisa, amados, que nós olhamos para Hebreus 13, capítulo 8, ele inicia-se aqui, falando do Velho Testamento, trazendo para nós aqui, como está lá em Salmo, como está em Romano, a imutabilidade de Deus. Esse Deus que ama a justiça, que não ama, ele está dizendo, olha, todas as coisas aqui passarão. As pessoas se envelhecerão, as roupas envelhecerão. Tudo vai passar, mas eu continuarei sendo o mesmo, porque os meus anos não mudam. Deus ama a justiça, amados. Quem precisa mudar somos eu e você. Quem precisamos arrancar as velhas roupas, as velhas vestes da nossa vida e jogarmos fora somos nós, e nos revestirmos de uma roupa lavada pelo sangue do Cordeiro, a qual é arrependimento do pecado. É nós que precisamos encaixar neste Evangelho de Cristo, é nós que precisamos nos encaixar nessa revelação de Deus, amados, não nas revelações humanas, não buscar para nós ensinamentos humanos, nós precisamos viver como aqui está escrito, porque Jesus, amados, é superior a todos. Ora, a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por escabelos dos meus pés? Salmo 110, versículo 1. Quem tem o mundo e o universo, toda a terra, debaixo dos seus pés? Nenhum, mas Cristo tem. Que o escritor de Hebreus está demonstrando a superioridade e o domínio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados. E que nós não podemos servir a outra entidade, a outro ser. No nosso coração não pode haver espaço para outra fé, a não ser somente em Jesus Cristo. A palavra de Deus diz o seguinte: não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? E ele termina com uma pergunta no finalzinho deste capítulo, falando dos anjos, demonstrando a superioridade de Cristo sobre todas as coisas, a superioridade de Cristo sobre os anjos, e esse filho que ama a justiça, dizendo o seguinte: olha quanto grandioso Deus é por vocês, humanidade, o escritor de Hebreus está dizendo. Por acaso não são os anjos seres ministradores que foram criados para adorar a Jesus e para servir aqueles que hão de herdar a eternidade? Olha quão maravilhoso Deus é conosco. Você está entendendo? Porque a Escritura diz que nós somos coroa da criação de Cristo. O amor que Deus tem por mim e por você, amados. Quando nós olhamos, amados, lá em Ezequiel, quando você lê também Apocalipse, quando diz, né, a queda
de Satanás e 1/3 que caiu junto com ele do exército celestial por pecarem contra Deus, Jesus morreu e diz que a eles já estão cativos para a eternidade. Para eles não há mais remissão de pecados. São anjos, criados por Deus, mas pela uma vez desobediente, nunca mais houve salvação. Para nós, não. Olha o que Deus fez. Adão e Eva tropeçou lá atrás, e toda a sua descendência permaneceu no pecado, incluindo eu e você. Mas Deus não fez com nós como fez com os anjos. Ele nos deu uma nova chance. Ele, Deus, o próprio Deus, se fez homem e desceu à terra por amor a mim e a você, para que nós crescêssemos, para que nós entendêssemos que Ele é o centro, que Ele é o único que é digno de louvor e adoração, e que não podemos dar ouvidos a nenhuma outra doutrina a não ser a sua palavra, porque somente na sua palavra há salvação, somente na sua palavra há sustentação, somente na sua palavra há revelação, somente na sua palavra há remissão de pecados, somente na sua palavra há abandono da iniquidade e desejo para viver na justiça. Somente na sua palavra, amados, nós conhecemos a glória de Deus, qual é Jesus Cristo. E para terminarmos, amados, eu quero terminar com o início do capítulo 2. Portanto, devemos dar mais atenção para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda violação e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Salvação esta que, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos as que ouviram, eu e você. É como está dizendo, como podemos dar mais atenção para as coisas que temos ouvido do que para esse Jesus que deu vida por nós. Amados, se nós não dermos ouvido para esta tão grande salvação, que se chama Jesus Cristo, se Cristo não for o centro da nossa vida, se Cristo não for o centro da nossa família, se Ele não for o centro da nossa adoração, se Ele não for o centro da nossa alegria, se Ele não for o centro da nossa casa e da nossa família, nós negligenciamos a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que cada um que violou a lei, no versículo final, na parte B do versículo 2, e toda violação, desobediência recebeu justa retribuição, não será diferente quando Cristo voltar. Por isso, amados, que eu e você repensemos sobre isso, que eu e você analisemos a nossa vida sobre isso. Quem tem sido o centro da nossa vida espiritual e religiosa? Quem tem sido aquele que tem regido a minha e a tua vida? Quem é? Nós precisamos responder isso a nós mesmos, amados. Porque aquele que violar e der mais atenção aos homens ou às coisas mundanas do que a Deus, receberá justa retribuição. Porque Jesus ama a justiça e odeia a iniquidade. Difícil de nós dizermos, uma dura interpretação para entendermos, que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Como dividir essas duas coisas? Como João diz, se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Porém, filhinhos meus, eu vos digo que não pequeis. Nós não fomos chamados para viver no pecado. O pecado tem que ser um acidente. Porém, se esse acidente acontecer, temos a quem recorrer. Mas uma vida de iniquidade, amados, não é uma vida de servidão a Deus. Uma vida de busca a homens para a solução da nossa vida, não é uma vida de servidão a Deus. Uma busca de revelações humanas também não é uma vida de servidão a Deus. Uma vida de servidão a Deus é pautada no que está aqui escrito, a sua santa e maravilhosa palavra, a qual veio falando pelos seus profetas e para nós nos dias de hoje, fala através de Jesus,
através da sua vida, do seu ministério aqui na terra, da sua morte, do seu sacrifício vicário lá na cruz do Calvário, da sua ressurreição e da sua majestade vivida hoje sentada lá no seu trono de graça, diante de Deus Pai, que um dia virá buscar a sua igreja. Porém, amados, para nós irmos para a derradeira morada, junto com Cristo, precisamos ser selados pelo poder do Espírito Santo de Deus. E para sermos selados pelo Espírito Santo de Deus, precisamos crer em Jesus. Precisamos ser alcançados pela graça. Precisamos ser remidos do nosso pecado. Precisamos nos despir do velho homem e nos vestir de um novo homem, nascido por Cristo Jesus. Porém, nunca esqueçamos disso, que tudo isto é graça. Não vem do homem, não vem por esforço humano, não vem por busca humana. Isto é amor e vontade de Deus, a qual nós conhecemos por graça. Por isso nós precisamos buscar isso aonde? Aqui. É aqui que você vai encontrar o dono da graça. É aqui nessas palavras que você vai encontrar revelação para a sua vida. É aqui nestas palavras que você vai encontrar cura para a sua alma, libertação para os seus pecados. É aqui que você vai encontrar solução para todos os problemas da sua vida. E além do mais, é aqui que eu e você encontramos o caminho para a salvação. Que Deus os abençoe, uma excelente noite, uma ótima semana, debaixo das mãos poderosas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos falar com Deus. Grandioso Deus, soberano, eterno, maravilhoso e grandioso Pai. Nós te louvamos, nós te bendizemos pelo dia tão maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Por esta palavra tão maravilhosa, Pai, que nos ensina que há somente um mediador, somente um Salvador, e esse Salvador é o Senhor. Que há somente um que é digno de honra, de glória e de louvor. És tu, Senhor, o nosso Deus. Por isso nós te louvamos e te bendizemos, ó Pai. Trabalha, Senhor, nos nossos corações, trabalha nas nossas mentes, nos leva a refletir, nos leva a meditar na Tua palavra de noite e de dia. Nos faz, Senhor, que as nossas mentes não se esqueçam dos Teus santos estatutos. É o que nós te suplicamos, ó Pai. Nos despede agora debaixo da Tua graça, nos dá um resto de noite, guardada e protegida pelas Tuas potentes mãos, e uma semana abençoada e dirigida pelo poder do Teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos nesta noite, no santo nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam presentes aqui em cada coração e com cada um dos nossos irmãos espalhado por toda a face da terra, de hoje para todos sempre. Amém. Que Deus os abençoe, uma ótima noite, até quarta-feira, se assim Deus nos permitir. Filho de Deus, Rei da terra e céu, Cordeiro Santo e fiel, por me amar, Ele se entregou, com gratidão darei louvor. Filho de Deus, Rei da terra e céu, Cordeiro Santo e fiel, por me amar, Ele se entregou, com gratidão darei
minha força e libertação, o Deus que me salvou, esperança e redenção, seu amor me libertou. Cantarei ao Senhor, bendirei o seu nome. Cantarei ao Senhor, bendirei o seu nome. Diante de tua majestade, minha alma cantará. Santo, Santo. Diante de tua majestade, minha alma cantará. Santo, Santo. Diante de tua majestade, minha alma cantará. Santo, Santo. Diante de tua majestade, minha alma cantará. Santo, 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 Santo. Cantarei ao Senhor, bendirei o seu nome. Cantarei ao Senhor, bendirei o seu nome. Cantarei ao Senhor, bendirei o seu nome. Cantarei ao Senhor, bendirei o seu nome.